Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil, que tem o patrocínio do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite, nós vamos entrevistar o Mário Ernesto Humbert. Boa noite, Mário. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Mário Ernesto é primeiro coordenador-geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Ele é empresário do setor de comunicação e relações públicas, autor do livro Ética na Política e na Empresa, entre outros livros, consultor de ética empresarial e presidente da sua empresa, a CLA Comunicações. Mário Ernesto, nós estamos próximos de uma eleição para eleger prefeitos em todo o nosso Brasil. A grande manifestação da nossa democracia é a eleição, onde nós temos o direito e o dever de votar. Isso é suficiente para que os brasileiros fiquem satisfeitos com a nossa democracia? Não, certamente não, Roberto. A nossa democracia tem uma porção de falhas. O Brasil nasceu de cima para baixo, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que nasceu de baixo para cima. As várias províncias, os vários estados hoje se reuniram para criar um país. Aqui não, o país nasceu a partir de uma decisão de Portugal e nós mantivemos essa estrutura centralizada no Estado. Então a nossa democracia, embora exista, embora tenha se consolidado, ela é uma democracia com uma porção de defeitos que começam com o processo eleitoral. Mas começa com o processo eleitoral? O processo eleitoral hoje é um defeito? Com certeza é um defeito. Tomando novamente como exemplo os Estados Unidos, quando os Founding Fathers, quer dizer, aqueles que criaram os Estados Unidos, decidiram de que forma iam ser as eleições, eles estabeleceram que as eleições se dariam a cada 2 anos e seriam por distrito, de maneira que os cidadãos se sentissem efetivamente representados. Nós não temos a eleição distrital, o voto distrital, como todos os países civilizados do mundo. Nós somos uma exceção no mundo civilizado com o voto proporcional feito no candidato, como é aqui no Brasil. Eu tenho um amigo que diz que quando o Brasil é exceção e alguma coisa não é jabuticaba, nós podemos melhorar. Esse é o caso, Mário? Com certeza esse é o caso. O nosso sistema de representação, que veio ainda do início do processo do Império, da República, ele estabelecia o voto, apenas podiam ser votadas algumas pessoas que tinham renda suficiente para serem votadas. E esse processo não se aperfeiçoou com o tempo, nem com as nossas diversas constituições, nem com o estabelecimento da República. Nós mantemos esse sistema em que você vota num candidato e existem, por exemplo, na cidade de São Paulo, em que nós estamos hoje, existem mais de 1.000 candidatos a vereador. Como é que você pode escolher adequadamente um dos 1.000 e como é que você pode cobrar depois de eleito dele se ele não sabe se você votou nele, se você mora no mesmo bairro que ele ou se você é representado por ele? Certo. Então, na sua opinião, Mário, o aspecto dos vereadores ficarem espalhados, serem vereadores por uma cidade imensa como a nossa, de mais de 10 milhões de habitantes, isso daí dificulta a seleção e uma posterior cobrança? Isso daí teria uma maneira de ser mais direta, mais próxima? Com certeza, não só para vereadores, como também para deputados estaduais e deputados federais. Se houvesse o voto distrital, embora a gente tenha aqui em São Paulo, por exemplo, um distrito muito grande, os distritos seriam grandes em relação ao número de vereadores ou ao número de deputados, você teria a possibilidade de cobrança. Você é o vereador do meu bairro, você é o deputado da minha região, e você poderia cobrar dele, porque ele sabe que se não tiver o seu voto e dos outros habitantes daquele pedaço, ele não se elege. É diferente de que hoje pode-se pedir voto em cada canto do estado ou em cada canto da cidade quando se trata de vereador. Ô Mário, e o que mais que a gente teria para aperfeiçoar nessa parte política? Por que essa reforma política seria uma coisa importante? Porque, do modo que é hoje, o deputado ou o vereador, mas falando mais dos deputados, eles precisam de uma verba muito grande para se eleger, porque tem essa competição com o seu próprio colega do partido. Você é de um partido, eu sou do mesmo partido,
na hora da votação, se eu tiver mais votos que você, eu levo e você não. Então, você tem uma competição não só com os outros partidos, como também dentro do partido. Isso exige que os candidatos saiam à procura de verbas para suas campanhas. E cria uma dependência do eleito em relação aos seus financiadores, quando a dependência deveria ser dos seus eleitores. Então é uma distorção muito séria da forma política de se eleger as pessoas, e com isso as leis são feitas para beneficiar determinados grupos ou determinadas corporações e deixando a população ou o cidadão em último lugar. Ô Mário, o Brasil necessita de uma série de reformas. Hoje existe uma insatisfação com o funcionamento. Essa insatisfação aparece na informalidade volumosa que nós temos em relação aos empregos, às empresas, uma informalidade muito grande, uma insatisfação em relação à parte tributária. Todo mundo acha que paga imposto demais, acha que o Estado não traz de volta para a sociedade aquilo que ele recebe. Por que a reforma política, já que tem tantas reformas importantes, por que ela é chamada a mãe de todas as reformas? Porque se nós não tivermos um corpo de representantes que represente realmente a sociedade, eles não vão fazer leis que sejam em benefício do global da sociedade. Vão fazer leis que beneficiam determinados segmentos que os apoiam e que dão recursos para a campanha. Então, nós precisamos ter uma reforma política para que os eleitos sejam realmente representantes. Aliás, seria uma coisa interessante até que nós mudássemos o nome e adotássemos, por exemplo, o nome que tem nos Estados Unidos, ou um nome parecido que tem na Inglaterra ou na Alemanha, que seria Câmara dos Representantes e não Câmara dos Deputados. Porque deputado é um nome que não quer dizer nada para a maior parte das pessoas. E se fosse representantes, a gente já se sentiria representado, né? Então, essa falta de representatividade dos eleitos é um problema para todas as outras reformas. A reforma tributária, a reforma da justiça, a reforma trabalhista, etc., porque cada uma das reformas que se faça desagrada a um determinado grupo, em benefício da coletividade. E como esses grupos têm mais força que a coletividade, os grupos ganham da coletividade. Achei interessante isso de chamar a Câmara dos Deputados, talvez seja por isso que eles estejam sempre querendo mais funcionários, eles têm aquilo como sendo a casa deles, né? E não a casa do povo onde eles estariam nos representando lá, né, Mário? Eu acho que esse nome deputado é um nome ruim, porque eles já se sentem distante da responsabilidade de fazer aquilo que a população espera. Eles fazem aquilo que pode dar voto. Hoje, o eleito, o deputado, o vereador, o senador, a preocupação maior deles é com a votação na próxima eleição e não com o benefício à população. Porque eles não se sentem representantes efetivamente. Eles se sentem donos de um cargo para o qual eles foram eleitos. Ô Mário, hoje, no Brasil de hoje, nós estamos presenciando, vivenciando, vendo, sendo muitas vezes acachapado por um funcionamento do legislativo muito modesto. As leis não saem do legislativo. O executivo vem atropelando o legislativo através de uma série volumosa de medidas provisórias, e o legislativo se apequenou na visão de muita gente. Isso, para você, é uma verdade? Isso poderia ser modificado de alguma forma por uma reforma política? Com certeza. Acho que hoje nós vivemos no presidencialismo de coalizão. Também no governo do Estado acontece a mesma coisa, nas prefeituras acontece a mesma coisa. Você não tem, como nos demais países civilizados, 2, 3 partidos que se coligam, ou um partido só, como nos Estados Unidos, que é ou um ou outro. E você não tem isso aqui. Então você precisa reunir 10 partidos para formar a maioria na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores. E com isso fica-se numa negociação em que os interesses privados predominam sobre os interesses públicos. É preciso que a gente crie também a chamada cláusula de barreira na reforma política, estabelecendo que só pode ter representação no Congresso Nacional aquele partido que tiver uma certa porcentagem, tinha se falado em 5%, como é na Alemanha, dos votos colhidos nacionalmente.
A mesma coisa valeria para a Assembleia Legislativa dos votos do Estado, ou para a Câmara Municipal dos votos do município. Com menos partidos, seria possível ter uma direção melhor e menos negociação do varejo e mais negociação do interesse público. Mas, ô Mário, há poucos anos atrás, nós já tivemos essas cláusulas de barreira, que acabaram sendo derrubadas, né? A cláusula de barreira nunca se tornou efetiva no país, porque o Supremo Tribunal entendeu que do jeito que ela foi colocada, ela era inconstitucional. Eu entendo que isso não acontece, né? Tanto que em muitos outros países existe a cláusula de barreira. Mas eu acredito que a cláusula de barreira deveria ser feita por estágios. Quem não consegue o voto no nível nacional, pode conseguir no nível estadual e pode conseguir no nível municipal. Então, o partido não se extingue com a cláusula de barreira. Ele pode ter uma representação no município sem ter representação federal. Isso seria o ideal. Ô Mário, hoje, no Brasil de hoje, nós vemos que o governo não tem oposição dentro da classe legislativa. Não existe uma oposição ao governo. O governo vota todos os seus projetos da forma como ele quiser e a oposição, ela não vem se apresentando para a sociedade como realmente uma oposição. Você acha que isso também poderia ser modificado? Com certeza. Com esse governo de coalizão que nós temos hoje, com esse número muito grande de partidos, os componentes da Câmara dos Deputados, e a mesma coisa vale também nos outros níveis, sentem a necessidade de buscar o apoio do governo federal. E por isso há uma negociação com eles, e ninguém quer fazer oposição real, porque a oposição não tem poder econômico, não tem poder de decisão. Então, fica-se numa oposição meio gelatinosa. E nós temos aí uma composição partidária que vai sempre para o lado de quem ganhou a eleição majoritária. Nós vemos agora que, por exemplo, o presidente Lula tem alguns dos seus líderes, são os mesmos líderes que eram líderes do presidente Fernando Henrique Cardoso, embora, em tese, um seja oposição ao outro. Mas a liderança partidária é a mesma. Por quê? Porque o PMDB, o PTB, o PTT, etc., se associam ao governo no poder e ficam apoiando aquele governo, porque assim eles têm algum benefício em relação às disponibilidades do Estado, que é muito forte no país. Nesse ponto, na última eleição presidencial, o PMDB indicou o vice-presidente, o candidato a vice-presidente do PSDB. Tão logo o PSDB e o PMDB perderam a eleição, o PMDB passou para a base de apoio ao governo, que era o seu partido.